Senhor presidente, é inacreditável o que está acontecendo aqui no dia de hoje. Todos os parlamentos do mundo estão reunidos para estudar reações. Segundo o Bradesco, essa taxação de 10% das nossas exportações vai trazer um prejuízo de 2 bilhões de dólares. Hoje também foi anunciado 25% para automóveis e autopeças. É o segundo mercado do Brasil, Estados Unidos. Quem vai ser prejudicado? Principalmente o estado de São Paulo. Quero trazer para vocês o impacto na economia da tributação de 25% no aço e no alumínio, deputada Jandira. Segundo o IPEA, houve uma contração de 12% das exportações de aço, uma perda de 1,5 bi de dólares, queda de quase 700 mil toneladas na produção. O que o governo quer fazer com essa política? Nós não temos instrumento de reciprocidade. Reciprocidade significa necessariamente uma retaliação? Não, não é. Autoriza o governo brasileiro. O governo brasileiro, com o Itamaraty e Camex, eles vão ter, os nossos negociadores, aquele instrumento. Porque se não tiver, os outros sabem que nós não temos o instrumento para compensar as perdas. Quem construiu esse texto? Por isso que eu falo que é muita loucura. Tereza Cristina foi relatora no Senado. E eu quero aqui homenagear o seu trabalho. Porque a posição do governo brasileiro, do Itamaraty, do Ministério da Indústria e Comércio, é que ela agiu como uma senadora defendendo o Brasil, negociando cada ponto daqueles. E foi aprovado no Senado por unanimidade, 70-0. Eu confesso aos senhores que eu estava curioso com o que ia acontecer nesse dia de hoje. Porque eles anunciaram uma obstrução contra o Brasil. Vamos parar tudo até votar a anistia. Eu fiquei pensando, pastor Henrique Vieira, será que eles vão votar contra a indústria? Contra o agronegócio brasileiro? Porque o café, quero falar para os deputados de Minas Gerais, o café e Minas é um grande exportador, vai ter um impacto muito grande com essa tarifa de 10% no nosso café. E eu fiquei pensando, será que são tão egoístas o próprio Bolsonaro de pensar nele e deixar de lado os interesses do Brasil, os interesses nacionais, os interesses do agro? Para minha surpresa, eles estão aqui obstruindo. Não adianta depois dizer que vai votar no projeto. A política está clara entre o Brasil e essa posição de punir o parlamento brasileiro e o Brasil em relação à votação da anistia. Eles preferem a defesa desse projeto incondicional de anistia. Mas vem uma segunda questão que sempre pensei desde ontem. Eles vão colocar o boné do Trump ou vão colocar o boné do Brasil? Vão defender a bandeira brasileira ou vão defender os interesses norte-americanos? Porque o Eduardo Bolsonaro, a gente já sabe, a defesa deles é dos Estados Unidos, não a defesa do nosso país. Pois bem, novamente, eles escolhem aqui o lado dos Estados Unidos, se posicionam contra os interesses nacionais. Não era
Brasil acima de tudo. Quem está defendendo o Brasil acima de tudo somos nós, a maioria desse parlamento que vai votar favorável a esse projeto, que não está obstruindo. Eu quero ler para os senhores, para saber se eu estou exagerando. O Twitter do Bolsonaro, hoje à tarde, ele defende o Trump, defende a posição dos Estados Unidos e ataca o Brasil. Eu vi alguns aqui dizendo que na época do Bolsonaro não tinha havido aumento de tributação das exportações. Teve sim, teve do aço. Sabe qual foi a posição do Bolsonaro? Não fez nada, aceitou. Olha aqui o Twitter, para você ver o grau de submissão. É um complexo de vira-latas. Na verdade, eu vou ler que os senhores vão ver. Uma eventual guerra comercial dos Estados Unidos com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente e que preserva os interesses do povo brasileiro. Eu já disse que reciprocidade não significa necessariamente retaliação. O governo brasileiro é muito habilidoso. É mais um instrumento nas mãos do governo na hora da negociação. Mas continua. A única resposta razoável à tarifação recíproca dos Estados Unidos, aí começa o governo Lula, tem que extinguir a mentalidade socialista. O presidente Trump está certo, está apenas protegendo o seu país desse vírus socialista. Essa é a verdade. As máscaras caíram. Levantem a bandeira dos Estados Unidos. Nós aqui nesse momento vamos defender os interesses nacionais de todos os setores econômicos, inclusive do agro. Tem gente do agro que tem preconceito com o nosso governo, com o presidente Lula. Mas eu quero dizer para essas pessoas, sabe quanto era o plano safra? No último ano do governo Bolsonaro, 340 bi. Sabe para quanto foi, Chico Alencar? 475. 400 para o agro e 75 para a pequena produção rural. Sei que pode existir preconceito, mas antes de Lula assumir a presidência da República, sabe quanto era o financiamento? 20 bilhões. Não existia. O Lula acaba seu governo, Erika Cocai, com 187 bi de plano safra. Vocês querem saber de exportações de produtos da agropecuária? Cresceu 478% no governo do Lula lá atrás. Sabe quantos mercados o presidente Lula abriu só em 2 anos? 300 mercados novos para exportação do agro. Caiu a máscara. Nós temos muito orgulho de votar com todos os setores, de votar com o agro, de votar com a indústria, de votar pelo Brasil. Essa votação aqui demarca o campo em quem se apropria da bandeira norte-americana e quem continua defendendo os interesses nacionais. Vamos votar a favor do Brasil. Últimas votações com partido. Senhor presidente, Éder Mauro votou com partido.